Olá, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais um Café com a Dani, 8h27 da manhã, na verdade são 8h30, né? Atrasei aqui 3 minutinhos, estava ajustando o microfone, mas deu certo aqui. Tudo bem com vocês? Bom dia, Lilian Cavalcante, Cato Contábil, Bruno Magalhães, João Nogueira, Vladir, tudo bem com vocês, pessoal? Estou iniciando aqui o Café com a Dani número 70. Eu sempre me impressiono com esses números, né? Como o tempo passa rápido. E o Café com a Dani é toda terça-feira, às 8h27 da manhã, onde eu trago temas relevantes de gestão financeira num formato mais leve, mais descontraído, para vocês iniciarem aqui amanhã, cada vez mais aprendendo um pouco mais sobre gestão financeira. De repente é uma dúvida que você tem no seu negócio e que vale a pena, né? A gente ir absorvendo, pensando em possibilidades para de repente resolver esse problema que você tenha no seu negócio também. Bom dia, Sônia. Bom dia, Marlon, Fabinho. Olá, Fabinho, tudo bem com você? Bom, pessoal, eu vou iniciar aqui e se vocês tiverem dúvida em algum momento aqui no Café com a Dani, que eu estiver falando, algumas outras perguntas, vocês podem colocar aqui nos comentários que eu tô sempre lendo e respondo aqui vocês. Beleza? Bom dia, Hilson. Como que você tá? Tudo bem? Já separaram aí o cafezinho, a aguinha, tudo bonitinho para acompanhar o Café com a Dani? Quem que assiste o Café com a Dani e acompanha fazendo outra coisa ao mesmo tempo? Já teve gente que falou, Dani, eu vou lavar a louça do café da manhã e fico escutando você. Tá valendo também, tá? Por isso que eu não gosto de falar tanto de cálculos matemáticos quando eu tô aqui na live, porque senão a gente precisa sentar e colocar, escrever num papel, né? Eu gosto mais de conversar com vocês, mesmo que é uma coisa mais descontraída e que de repente vocês consigam fazer alguma outra coisa junto, mas prestando atenção no que eu tô falando também, tá? Que é importante. Beleza, pessoal? Vou iniciar aqui a primeira pergunta. Dani, posso tirar um Prolabore um pouquinho por semana conforme desempenho de vendas? Essa pergunta foi bem interessante que eu recebi na semana passada, até compartilhei com vocês. O que vocês acham, hein? Pode tirar esse pouquinho de Prolabore, um pouquinho toda semana, conforme o volume de venda. Se eu vender mais, eu tiro um pouco mais de Prolabore. Se eu vender menos, eu tiro um pouco menos. Bom dia, Hilson. O que vocês acham? Eu estou trazendo essa pergunta porque ela é muito comum, tá? É uma dúvida e é uma atividade, né? Um jeito de tirar Prolabore que é muito comum dos micro e pequenos empreendedores, né? Então, tô vendendo mais essa semana, eu vou tirar um pouquinho mais de Prolabore. Tô vendendo menos, então vou deixar um pouco menos, porque eu não sei o quanto que vai cair ainda. Seguinte, tá? Retirar um pouco de Prolabore por vez, ele é muito prejudicial ao planejamento financeiro, principalmente ao planejamento de caixa, tá? O que acontece? Se toda vez você tira um pouquinho, né, nesse raciocínio, hoje eu vendi mais, eu posso retirar um pouco mais. Primeiro, você não vai ter uma projeção do quanto realmente o caixa da sua empresa suporta te pagar de Prolabore. Porque o raciocínio mais lógico de retirada de Prolabore, quando a gente fala em ter um Prolabore estratégico, é você verificar, primeiro, a estrutura da sua empresa. Então, quanto que eu tenho de gastos, de custos variáveis e despesas fixas? Qual que é mais ou menos o meu volume de entrada? Por que eu falo mais ou menos? Porque você precisa ter um histórico, né? Qual que é esse volume de entradas, de saídas dentro do seu caixa? Entender, inclusive, sazonalidade. Os meses não vão ser iguais, não vai ter o mesmo volume de entrada e de saídas. Dependendo do mês, você vai ter um saldo mais positivo ou negativo. Isso é normal, cada empresa tem a sua sazonalidade. Mas você tem uma média de entradas e de saídas. E essa média, por assim dizer, quando você tem isso registrado num fluxo de caixa, você consegue entender mais ou menos como que é a estrutura da sua empresa. Qual que é o volume de entradas e de saídas que você já pode contar, que faz parte dessa estrutura da sua empresa. E aí, alinhado ao seu custo de vida pessoal, a princípio sem luxo, né? Que você não vai poder tirar um Prolabore gigantesco que possa atrapalhar a sua empresa, mas se tem um custo de vida pessoal, familiar, sem luxo, e você tem uma estrutura da empresa que você fala, olha, eu posso retirar, de repente, R$ 2.500, R$ 2.000 de Prolabore, que a minha empresa consegue me pagar esse Prolabore sem atrapalhar o pagamento das despesas operacionais do meu negócio.
Porque não adianta você também só olhar para o seu custo de vida pessoal e falar, não, eu vou tirar 5 mil de Prolabore, a empresa não tem condições de pagar esses 5 mil e vai faltar dinheiro em caixa para pagar as contas operacionais. E aí nisso vira uma bola de neve de dívidas que vai ser difícil você conseguir sair. Então, por que eu não gosto de fazer essa retirada picada de Prolabore? Porque a sua empresa tem uma capacidade para te pagar de Prolabore. Então, primeiro você precisa entender qual que é essa capacidade dela. Para ela te pagar de Prolabore, arcar com o seu custo de vida pessoal sem luxo e ainda ter o dinheiro para pagar todas as contas operacionais. Se você retira um pouquinho toda vez, você perde esse planejamento. Primeiramente, a chance de você retirar um Prolabore muito maior do que sua empresa suporta é gigantesco. Você perde esse controle. Ah, eu tô tirando um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho na semana que vem. Você fala, opa, né? O quanto que efetivamente eu posso retirar? Se perde esse controle. O que deveria ser feito, né? O que é o ideal? Você, a partir dessa estrutura da sua empresa, você definir, tá, eu posso retirar um Prolabore de R$ 2.000 e a partir disso você estabelece as melhores datas para você retirar. Em uma vez ou no máximo em 2 vezes no mês. Dani, como que eu vou escolher a melhor data para retirar o meu Prolabore? De acordo com o histórico de fluxo de caixa. Novamente, voltando, né? A partir do momento que você tem esse histórico de fluxo de caixa, entende as movimentações, o volume médio de entradas e saídas, você vai entender o seguinte, que existe um padrão, que geralmente lá entre o dia 10 e o dia 15 são os dias que geralmente tem o maior volume de entradas. Poxa, no dia 17, 18, 20 é o que eu tenho o maior volume de saídas. No dia 17, por exemplo, é o dia que eu pago o aluguel do meu estabelecimento e geralmente por ser uma conta mais alta, é o dia que eu tenho um saldo negativo de caixa. Então você não vai botar a saída do seu Prolabore, a data do seu Prolabore, no dia 17. Você já sabe que tem um volume grande de saídas nesses dias. Então você não vai colocar o pagamento do seu Prolabore nesses dias. De acordo com a movimentação financeira e você vendo que tem um padrão de determinados dias que tem um maior volume de saída, você vai colocar o Prolabore nesses dias. Dentro do volume de Prolabore, né, a quantidade de Prolabore que você já definiu que a sua empresa consegue te pagar. Isso vai te ajudar e muito na projeção de fluxo de caixa. Quando você for fazer a projeção das entradas e saídas futuras para você preparar o seu caixa, para você verificar se vai faltar dinheiro ou não em determinado momento, para você correr atrás de uma estratégia de vendas, mexer em alguma coisa no seu caixa antes que isso aconteça, você já vai anotar nessa projeção que no dia 10 e no dia 20 de cada mês, você vai retirar o seu Prolabore, dividido em 2 vezes, né? Vamos supor que você tire o Prolabore de R$ 3.000, vai falar, ó, dia 10 eu vou tirar 1.500 e dia 20 eu vou tirar 1.500. Você já está projetando isso. E isso vai ser, inclusive, extremamente benéfico para o seu planejamento financeiro pessoal, porque você também tem contas para pagar. Também não pode atrasar essas contas, os seus boletos também vai incorrer juros. Então, você já sabendo que foi fixado a retirada de Prolabore no dia 10 e no dia 20, você também vai se organizar para isso, né? Tem muitas contas que a gente consegue escolher a data de pagamento. Então, você vai escolher nesses dias que favoreça também o seu planejamento financeiro pessoal. Então, olha só quantos benefícios, né? A partir do momento que você sai dessa retirada de Prolabore picada, que pode tirar muito mais do que a sua empresa pode te pagar, que vai te deixar meio que no escuro, né? Você vai falar, o quanto que eu vou retirar agora? Você fala, não, eu sei o quanto eu posso retirar de Prolabore, o quanto eu posso contar, o quanto a minha empresa consegue me pagar em determinadas datas. E isso, com certeza, é extremamente benéfico para planejamento financeiro pessoal também. Agora, o que a gente não pode deixar de acontecer de forma alguma é não ter esse planejamento de fluxo de caixa. Porque sem esse planejamento de fluxo de caixa, veja só, né? Tudo que eu falei aqui não faz sentido.
Primeiro na parte de histórico, né? Que é uma coisa muito negligenciada. De você ter um histórico do que está acontecendo. O que aconteceu no passado na sua empresa. As coisas mudam? Com certeza mudam. Mas se você tem um ponto de partida do que já aconteceu, como que a sua empresa se comporta em determinados períodos do ano, fica muito mais difícil para você projetar o futuro. Então essa parte de controle de fluxo de caixa vai ser essencial para você conseguir definir o seu Prolabore. E um ponto muito importante nisso também é você ter minimamente o planejamento financeiro pessoal. Dani, preciso fazer esse controle todo dia? Não. Lembro que tinha um menino na faculdade que era até engraçado, né? Ele ia na cafeteria, assim, né? Ia comprar um pão de queijo. Eu já estava anotando um pão de queijo, assim, desesperadamente todos os dias. No planejamento financeiro pessoal, você não precisa ter tão à risca, assim, a não ser que você queira, né? É interessante, é importante e tal. Mas a gente sabe que no dia a dia isso acaba estressando muito. O que é importante o registro diário? É o do fluxo de caixa da sua empresa. No pessoal, o que geralmente eu faço é num formato mensal. Custos, despesas, hoje em dia está mais fácil, né? A gente quase tudo paga no cartão de débito, de crédito, então a gente consegue rastrear isso de um formato mais simplificado, né? Então, a partir do momento que você tem esse controle dos seus custos pessoais, né, essas despesas pessoais, você já consegue ter uma visão do realmente qual que é o seu custo de vida. Dentro do meu curso ADL, tem um módulo que é só de definição de prolabore estratégico e planejamento financeiro pessoal. E eu gosto, né? Inclusive tem uma planilha exclusiva para a gente poder fazer essa análise de prolabore estratégico. Eu coloco lá nessa planilha como fazer, né, um planejamento financeiro familiar, separando também por gastos essenciais e gastos não essenciais. Por quê? De repente, o que é muito comum, tá? Você faz o seu planejamento financeiro pessoal, familiar, e fala, olha, o meu custo de vida familiar é 7.000 reais. Você fala, beleza, tá. Agora, a sua empresa pode te pagar um prolabore de 7.000 reais? Principalmente quando a gente está falando de um custo de vida familiar, onde a fonte de renda é exclusivamente a empresa, né? Não tem uma outra fonte de renda que não depende da empresa. Você fala, tá, a empresa ela pode te pagar 7.000 reais de prolabore? Aí você vai mexer no seu fluxo de caixa, vai entender a estrutura. Você fala, não, a minha empresa não dá para pagar 7.000 reais de prolabore. Então você pode fazer dois tipos de ajuste. O primeiro é olhar para o seu custo de vida pessoal e verificar quais são os gastos essenciais e não essenciais. Porque aquilo que é essencial, não adianta, você não vai cortar. Você não vai cortar o plano de saúde dos seus filhos, a escola que você paga, algumas contas da casa, o aluguel, você vai cortar isso, né? A não ser que realmente seja algo muito necessário, senão você não vai cortar. Então você vai cortar aqueles gastos que são não essenciais, aquelas saídas ao restaurante, muito delivery, iFood que você pede. E nisso você consegue reduzir esse custo de vida pessoal. Gente, estou falando tudo isso numa situação em que a sua empresa ainda não está com caixa super positivo, super bem para te pagar o prolabore devido, tá? Que essa é a realidade de muitas empresas. Então, nessa situação, sim, a gente precisa enxugar os gastos pessoais. Deixar mais o que é essencial. Para daí, de repente, a sua necessidade de prolabore, que é de 7.000, ela cair para 5.000. E aí você volta para a empresa e fala, tá, esse prolabore de 5.000 é o mínimo que eu preciso tirar de prolabore para arcar com as minhas contas. Se a empresa ainda não consegue te pagar esse prolabore de 5.000, de qualquer forma, é essencial você olhar para essa estrutura da empresa, que você tenha o controle através da análise de fluxo de caixa e falar o que eu posso melhorar no meu fluxo de caixa para que eu tenha condições de pagar esse prolabore de 5.000 reais. Então, tem despesas fixas elevadas que eu posso reduzir? Tem alguma estratégia de vendas que eu possa, de repente, implementar no meu negócio para entrar um volume mais bacana de entradas no meu caixa?
que eu posso ter de negociação com os meus fornecedores para, de repente, reduzir um pouco o custo das minhas matérias-primas, né? Para não ter esse baque tão grande nas matérias-primas que impacta com certeza o maior volume de saídas no meu caixa. Então, tudo isso abre um mundo de possibilidades que você pode fazer a partir do momento que você visualiza o que acontece no caixa da sua empresa e que você tenha, né, de uma forma gerencial essa visualização no seu caixa. Porque o que eu sempre falo para vocês, né? O dono de negócio, num primeiro momento, ele pode até não ter funcionários na área financeira para lidar com esse dia a dia de registro, de fluxo de caixa. Então, o próprio dono, muitas vezes, ele é o que faz o registro no dia a dia, né? Aquela coisa operacional. E tudo bem, faz parte do processo até sua empresa ter um caixa consolidado para contratar uma pessoa que faça esse trabalho mais financeiro operacional. O dono do negócio ele deve se preocupar com a análise estratégica. Então, você utiliza uma planilha, você não vai ficar olhando registro por registro. Isso daí não te dá informação nenhuma. Você vai olhar o macro, a análise gerencial do qual que é o saldo do dia, qual que é o saldo mensal, qual que é a minha projeção de caixa. Vai faltar caixa semana que vem? Não vai faltar? E a partir disso, você já propõe algumas melhorias, algumas ações para evitar um caixa negativo, para ter o dinheiro necessário no caixa para pagar o seu prolabore na semana que vem. Tudo isso acontece a partir do momento que você consegue visualizar seu fluxo de caixa num formato mais gerencial. Beleza? Isso é essencial para vocês conseguirem retirar o prolabore que realmente você precisa dentro do seu custo de vida familiar e de não sangrar o seu negócio, né? Quem que aí já viu empreendedores que, nossa, esbanjavam carrão, custo de vida exorbitante e a coitada da empresa, olha, só sangrando, só se ferrando. Nada de dinheiro para ela reinvestir, para conseguir comprar novos maquinários, para conseguir modernizar. E com isso a empresa só definhando. Não pode, tá? Então, por isso que, principalmente quando a gente fala de micro e pequenas empresas, o equilíbrio entre o pessoal, o familiar e o empresarial é extremamente necessário ter. Caso contrário, se alguma coisa estiver desequilibrada, dá ruim, tá? Inclusive no quesito de planejamento financeiro familiar. Porque se sua empresa, você só trabalha e você não consegue retirar um prolabore para pagar suas contas e as contas pessoais começam a ficar atrasadas, você não consegue pagar mais a escola dos seus filhos, tudo isso vai te gerando uma carga tão negativa que você não consegue mais trabalhar, você não consegue mais pensar, tomar decisões estratégicas. Quando a gente fala na questão financeira, a gente não pode deixar a emoção tomar muito conta. Não pode. Você vai tomar decisões financeiras a partir de dados que estão na sua frente. Ai, Dani, mas as coisas mudam. A gente não consegue ter 100% de certeza de nada sobre o futuro. Mas ter dados confiáveis já é meio caminho andado, mais de meio caminho andado, porque você já tem um norte para onde olhar. Já é a base, já é algo mais consolidado para você tomar uma decisão financeira. Se o futuro mudou, se as coisas não foram conforme previsto, faz parte. Mas você utilizou todos os recursos necessários e possíveis que tinha disponível nas suas mãos, né? Para conseguir tomar essas decisões. Não negligenciou tudo aquilo que estava na sua frente. Bom dia, Messias, tudo bem com você? Beleza, pessoal? Quem tiver dúvida, pode mandar aqui no chat que eu tô sempre olhando, tá? Beleza! E mais tarde, eu vou colocar a live aqui no YouTube. E tem gente que fala assim pra mim, Dani, eu vejo a live e depois eu termino de ver ela no YouTube. Só que, gente, vocês conseguem assistir a live aqui ao vivo, é 1000 vezes melhor, que vai já captando todas as informações. Se tiver dúvidas, vocês já mandam aqui, do que ver no YouTube, que no YouTube agora tá com muita propaganda.
Tá com muita propaganda, então a live fica parando umas trocentas mil vezes por conta da propaganda. E aqui, ao vivo, não tem propaganda, pelo menos por enquanto, né? Não sei por de repente o Zuckerberg já dá uma mudada aí, né? Fala, não, vamos botar propaganda no meio das lives. Não, mas aqui vocês já conseguem ver sem interrupção, fica muito mais leve para vocês conseguirem absorver todas as informações aqui que eu trago. Vamos para a próxima pergunta? Se tiverem dúvidas, vocês vão perguntando, né? Vocês estão muito quietinhos, não estão perguntando nada. O que aconteceu? É o frio, né? Se bem que deu uma esquentada aqui. Tava frio até ontem, hoje já deu uma esquentadinha aqui no interior de São Paulo. Vamos lá, Beatriz. O que fazer quando se tem pouco caixa e precisa fazer várias mudanças que são urgentes? Nessa situação, Beatriz, é sempre analisar o que é realmente urgente, né? Então, é colocar meio que numa matriz do que é urgente, o que é importante, né? E olhar o que vai realmente atrapalhar o meu negócio se eu não fizer agora. Por exemplo, tem um maquinário que quebrou aqui e que, se eu não consertar ele, vai prejudicar a qualidade, eu não vou entregar o volume de produtos que os meus clientes estão demandando. Então, isso realmente é urgente. Inclusive, se é uma quebra, algo que realmente estava imprevisto, não era de acordo com uma manutenção, foi algo inesperado mesmo, você pode inclusive utilizar uma reserva de emergência, tá? Aquela reserva de emergência que é super famosa, que vocês sabem, né, que corresponde de 4 a 6 meses o volume de despesas fixas do seu negócio. Então, você pode usar a reserva de emergência. Dani, não tenho reserva de emergência, tenho um caixa escasso. Então, é analisar realmente em ordem de prioridade o que pode ser feito que, se eu não fizer agora, vai dar pau na minha empresa. Vai dar algum problema de qualidade, realmente vai prejudicar muito o meu negócio. Precisa ordenar o grau de prioridade de tudo aquilo que você precisa fazer, Beatriz. E no segundo ponto, na verdade, nem é tão segundo assim, mas ao mesmo tempo, analisar o caixa. O que está acontecendo para você ter pouco caixa? Às vezes, a gente tem aquela impressão de que o caixa não está com muito saldo positivo, ou está meio que pagando todas as contas e está sobrando pouco dinheiro. Tem aquela impressão de que a empresa está indo mal. E às vezes não, tá? Porque às vezes a empresa adquire dívidas que são dívidas chamadas dívidas boas, né? Então, adquirir um financiamento no banco para comprar novas máquinas, para expandir o meu negócio. Então, por um período, às vezes o caixa ele fica no limite mesmo. Por quê? Porque você está expandindo o seu negócio e está reinvestindo nele, né? Qual que é o problema? Quando você pega, por exemplo, um empréstimo para capital de giro e você não tem perspectiva nenhuma de melhoria. Então, você não fez um planejamento com esse dinheiro que você pegou do banco para que isso não aconteça de novo no futuro. Então, esse pouco caixa precisa analisar. Por quê, né? Então, é porque você está reinvestindo muito na sua empresa ou é porque realmente tem algum problema aí na estrutura de gastos elevados, de algo que precisa ser mudado, de repente na sua estrutura de vendas. Mas, a princípio, com essas informações só, Beatriz, é analisar o que é realmente prioridade, que caiba dentro aí dessa estrutura da sua empresa. Bom dia para quem está entrando aqui. Janine, Grazi, tudo bem com vocês, pessoal? Dúvidas? Só colocar aqui nos comentários, beleza? Vou para a próxima pergunta aqui. Dani, por que meu caixa fica negativo mesmo eu vendendo bem? Essa pergunta é um clássico porque realmente, né? A gente às vezes tem aquela impressão de que vender bem é sinônimo de que a empresa tá bombando, né? Que a empresa tá, nossa, arrasando, lucrando pra caramba. Só que não é assim que funciona, né? A gente vender bem só vai funcionar se o preço estiver ok, se o preço estiver considerando toda essa estrutura de gastos. E o que acontece, né? Muitas vezes os empreendedores eles vêm conversar comigo querendo mudar a precificação. Eu quero mudar a precificação porque eu acho que está errado, não está legal para o meu negócio e eu quero, às vezes, uma consultoria só em precificação. Precificação, você só vai mexer
etapas anteriores já tiverem sido cumpridas. Ah, mas quais etapas anteriores, né? Por exemplo, você saber quais são todos os custos e despesas do seu negócio. Se você tiver já uma organização financeira, pelo menos no seu fluxo de caixa, para a gente saber o que você precisa colocar nessa precificação. Então não adianta você querer mexer numa precificação se você não sabe qual é a estrutura de gasto da sua empresa. Você vai colocar o que lá? Você vai mexer numa precificação e vai errar de novo. O objetivo da precificação é que as vendas realizadas paguem todos os custos variáveis, né, tudo aquilo que você pagou para o seu fornecedor, que pague todas as despesas fixas do seu negócio e que te gere lucro para você fazer reserva de emergência, reserva de reinvestimento, né, com as melhorias, para fazer as melhorias no dia a dia no seu negócio. Então, se você não tiver esse conhecimento da estrutura da sua empresa, você não vai mexer na precificação agora, senão só vai dar dor de cabeça e vai fazer, a chance de você fazer uma precificação errada de novo é gigantesca. Então, não vendo bem, o que eu vou fazer? Conheça a estrutura da sua empresa. Qual que é a movimentação financeira, né? De novo, voltando para a parte de histórico. Quanto na média você tem de entradas e saídas? Quanto você tem de custos fixos, despesas fixas? Às vezes eu pergunto, quanto que você tem de despesa fixa no mês? Tem empreendedor que não sabe responder de bate-pronto. Por mais que varie um pouco, mês por mês, às vezes tem algumas despesas pontuais, mas tem que saber uma média de despesa fixa. E a partir disso você consegue mexer um pouco mais nessa precificação. Custos variáveis, tudo aquilo que você está vendendo tem um custo variável. Muito dessa estrutura, quando a gente fala de estrutura de empresa, você descobre pelo fluxo de caixa, quando você tem a organização, quando você categoriza esses gastos, né? Em categoria de custo variável, de despesa fixa, e dentro de despesa fixa, você vai colocar o que é despesa de pessoal, o que é despesa geral, despesa, né, de manutenção, despesa administrativa. Você vai categorizando isso para saber, dos custos variáveis também. E muito dessa estrutura, quando a gente fala em precificação, é às vezes 1 a 1, dependendo do volume de produtos que você vende. Né? Então você vai 1 a 1, quanto me custou para fabricar essa lapiseira? E você vai no detalhe dos custos variáveis dessa lapiseira. Dani trabalha com muitos produtos, então a gente vai trabalhar em agrupamentos. Mas perceba que se você não tiver as informações já registradas antes desses custos, dessas despesas, a gente não consegue partir para a precificação. Por isso que a precificação, dentro da jornada financeira que eu ensino para os meus alunos, é depois de você trabalhar com o fluxo de caixa. Para você ter condições de saber exatamente o que você precisa incluir naquilo que você vende, no seu preço de venda. Outro problema clássico quando a gente fala de vender bem e de não ter dinheiro em caixa: compras excessivas de estoque. Aquele desespero, né? De, eu vendi um produto, já preciso ir com o fornecedor comprar mais. Calma. Quanto de estoque você tem agora disponível? Tem produtos que ainda você tem uma margem boa que você pode colocar para vender, que você pode trabalhar ainda com esses produtos que estão em estoque. Tem gente que gosta de fazer muito estoque. E quanto maior estoque, maior necessidade de capital de giro. Então precisa tomar cuidado com esse volume de estoque que você compra, com aquele medo, né? Que às vezes o empreendedor gosta muito de deixar o estoque abarrotado, de você entrar no estoque, ter muitos produtos guardadinhos lá. Não tem necessidade. Aí eu começar a tossir aqui, não vou parar mais. Mas não tem necessidade. Às vezes o fornecedor, ele tá perto de você. Em 2, 3 dias o fornecedor consegue te entregar. Ou você consegue buscar
com esse fornecedor de uma forma mais rápida. Então, você não precisa fazer um estoque grande se esse fornecedor está perto. Olhe para os produtos, para o volume de saídas, porque o seu público-alvo realmente quer, gosta e que tem alta rotatividade. E foque nisso. Agora, não em comprar muito estoque. Compra de estoque, ó, é batata. Quando a empresa está sem caixa, eu vou olhar no detalhe. Compra de estoque sempre é um problema. Compras excessivas. Não tem necessidade, tá? Ai, eu tô tossindo aqui, gente. Não tem necessidade de fazer um alto volume de estoque. A não ser em casos específicos que o fornecedor demora 45 dias para entregar e é um fornecedor específico. E aí não dá para ficar muito tempo sem formar esse estoque, senão eu vou ficar sem produto. Tem as exceções, mas isso é realmente a exceção. Caso contrário, não tem necessidade de você fazer um estoque muito alto, tá? E um problema muito frequente quando a gente fala em vender bem e você não conseguir visualizar o dinheiro, de você ter o caixa negativo, é a desorganização financeira, tá? Aquele negócio assim, mas você faz o registro, você pergunta, né? Como que é a rotina financeira? Como que você faz esse registro de dados, né? Ah, eu vou juntando aqui, uma parte no caderno, uma parte na planilha, eu junto os canhotos das vendas no cartão e depois anoto, aí eu esqueço de anotar. Gente, é uma bagunça. E aí você não consegue ter dados 100% confiáveis naquilo que está no sistema ou na planilha. Porque você não tem certeza se a pessoa colocou realmente tudo aquilo que teve de movimentação. Com isso ficam dados falhos. Muitas vezes dificulta muito a projeção do que vai entrar, do que vai sair de caixa. E nessa dificuldade de projeção, nessa dificuldade de registro, faz com que você perca o controle do que realmente está vendendo. Às vezes você acha que está vendendo bem, só que você não colocou todos os gastos dentro da planilha para realmente falar, tá, eu tô vendendo bem, mas tô gastando mais ainda. Então, quanto eu deveria gastar, quanto eu deveria vender, o meu ponto de equilíbrio, né, o meu mínimo que eu deveria faturar para não ficar no prejuízo, ele é muito maior. Só que como eu não registrei adequadamente, meu ponto de vista, né, a minha noção do quanto eu realmente deveria vender, se perdeu. Gente, não vou parar de tossir aqui. Inferno, né? Fico falando muito, minha garganta começa a ficar irritada. Certo, pessoal? E aí, só depois que você reconheceu essa estrutura do seu caixa, quando você tem de custos variáveis, de despesas fixas, da movimentação financeira, que aí sim você vai partir para a precificação. Precificar de uma forma correta. Isso aí, falar sobre precificação dá uma live inteira, né? Que é um assunto que não é simplesmente só fórmula. Até comentei nos stories ontem, não é só fórmula, é fórmula mais análise estratégica da sua empresa, da posição da sua empresa no mercado de atuação, o valor dela, analisar também o preço dos concorrentes, não dá pra gente ignorar 100% quanto seus concorrentes estão cobrando. E a partir disso você define um preço adequado de venda que arque com a estrutura da sua empresa e que te gere lucro. É um processinho, tá? Mas mais difícil não. O ponto principal que vocês precisam gravar aqui é que para vender bem você precisa ter um preço adequado e para você ter um preço adequado você precisa conhecer a estrutura de fluxo de caixa, custos e despesas do seu negócio. Senão, a precificação certamente vai sair falha. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima pergunta aqui? Se vocês têm dúvida, acho que eu vi pergunta aqui. Vigna Almeida, como lançar a reserva de emergência no sistema, né? Eu não sei se está falando do meu sistema ou de algum outro sistema, Vigna. Mas a reserva de emergência você pode colocar como se for no na minha planilha de fluxo de caixa que eu disponibilizo dentro do curso ADL,
Você pode colocar como se fosse uma conta à parte. Na parte de contas bancárias, você coloca ela como uma espécie de conta mesmo, né? Então, você faz uma transferência para essa conta, né, de reserva de emergência, para daí você ter essa visualização de onde está o seu dinheiro, né? Nas determinadas contas bancárias que você tem. Tanto na sua conta bancária de movimentação financeira do dia a dia, como no caixa físico, do dinheiro que você tem físico na sua loja, e como também na reserva de emergência, o dinheiro que você tem a visualização dele e consegue contar com ele em caso de emergência, tá? Mas é lançar ele como se fosse uma outra conta bancária mesmo. Última pergunta aqui, pessoal. Dívida de 30 mil, estoque baixo, cheque especial utilizado, existe solução? Parece uma situação bem caótica, sim, né? E é uma situação comum nas empresas brasileiras e gera um pouco de desespero, né? Você fala, gente, eu não sei se eu olho para a dívida, se eu olho para o meu estoque, se eu vou comprar, se eu pago meu cheque especial. Fica aquela situação, né, de pânico mesmo. Primeira coisa é se centrar e pensar que para você encontrar uma solução, você precisa destrinchar esse problema. Então, sua empresa está com vários problemas financeiros. Se tentar resolver tudo de uma vez, não vai dar certo. Precisa destrinchar esse problema. Primeiro, olhar para as dívidas, tá? Hoje em dia a taxa de juros está elevadíssima. Então você precisa conhecer essas suas dívidas. Quais são as dívidas? Quais são o volume, a parcela de pagamento que você precisa ter dessas dívidas, né? Eu pago R$1.000 de parcela de dívida, de um empréstimo que eu adquiri, R$500. Então, saiba quais são essas parcelas, o montante das parcelas dessas dívidas. O prazo, quando que você precisa pagar essas dívidas? E principalmente a taxa de juros que você vai pagar por atraso. Por que eu preciso saber isso, né, Dani? Numa situação em que você tá com o caixa super apertado, negativo, e que você tá vendo que não vai conseguir pagar todas as contas do seu negócio, você vai ter que priorizar. Priorize aquelas dívidas que vai dar cada vez mais problema, vai virar uma bola de neve se você não pagar. Então são as dívidas que têm taxa de juros mais altas, que têm as multas mais altas. Para quê? Para que você não onere cada vez mais o caixa da sua empresa. Então priorize esses pagamentos para que você não tenha um impacto tão mais relevante no caixa da sua empresa. Aquilo que você não conseguir pagar, você vai renegociar. Na parte das dívidas, é renegociar em parcelas que caibam dentro da estrutura da sua empresa. E novamente, tá? Falei aqui em estrutura da empresa. Só vai saber o quanto a sua empresa tem de capacidade de pagamento de dívida se você olhar para o fluxo de caixa da sua empresa, falar, tá, essa é a estrutura da minha empresa, essas são as minhas contas operacionais que eu tenho que pagar todo mês, essa é a minha média do volume de entradas. O quanto que cabe aqui de pagamento de parcela de dívida? R$700. Então, bora renegociar essas dívidas para que eu tenha parcelas que caibam dentro dessa estrutura. Muito provavelmente, numa situação de caixa apertado, você vai ter que reestruturar a sua empresa, verificar bem quais são os gastos essenciais, enxugar despesas fixas, renegociar com fornecedores, buscar fornecedores mais em conta mesmo. Teve até um aluno meu que falou, Dani, uma situação de dívida pesada mesmo, que precisava tomar todo o cuidado com o caixa da empresa. E a questão era, se eu for buscar fornecedores mais baratos, talvez eu diminua um pouco a qualidade da minha empresa. E em algumas situações, se o caixa da empresa está muito negativo e realmente está numa situação ruim, é preferível você pegar um fornecedor que tem uma qualidade um pouco inferior, um pouco, né? Vai pegar, mudar da água pro vinho, mas um pouco inferior, que seja mais barato, para você conseguir reestruturar a sua empresa
E depois você conseguindo reestruturar esse caixa, você retorna com a qualidade devida. É uma situação ruim? É. Ninguém quer mexer na qualidade do seu negócio. Mas antes de você conseguir manter a sua empresa em pé, pagando seus fornecedores, do que você forçar uma coisa que seu caixa não vai suportar e que a sua empresa pode fechar daqui a alguns meses. Então, existem algumas situações extremas que precisa de medidas extremas. Poxa, eu vou ter que reduzir para um fornecedor um pouco mais barato, mas pelo menos eu vou manter a atividade da minha operação, dar um pouco um jeito para restabelecer o caixa da minha empresa e depois eu retomo com a qualidade de vida. Fazer o quê? Às vezes é uma medida drástica para que seu caixa consiga ter um fôlego, mas isso só acontece se você tiver um plano. Não adianta você buscar fornecedor mais barato se você não tiver um plano para você reestruturar a sua empresa. Por isso que olha só como as coisas estão interligadas, né? Então eu vou buscar um fornecedor que tenha uma qualidade semelhante ao que eu trabalhava antes, mas que tenha um custo mais barato. Eu vou enxugar um pouco essa estrutura de gastos da minha empresa para que eu consiga pagar essas parcelas dessas dívidas dentro dessa minha estrutura. E aos poucos, conforme eu vou conseguindo pagar as dívidas, que eu vou reestruturando meu negócio, eu vou mexendo com uma estratégia de vendas para conseguir trazer um maior volume de entradas, o caixa ele vai se ajustando. Não acontece de uma hora para outra. Às vezes o empreendedor fica muito ansioso, eu quero sair das dívidas já amanhã. Calma, analise essa estrutura, faça uma estratégia de vendas, readapte esse custo com seus fornecedores, renegocie as dívidas que caibam dentro da estrutura da sua empresa. A mudança ela vai acontecendo. É um processo que leva às vezes um pouco de tempo, mas se você não tiver essa dedicação agora, hoje, para essa mudança acontecer, vai ficando cada vez pior pro futuro. Eu não gosto de ser a mensageira do apocalipse aqui, tá? Eu odeio isso. Eu gostaria de falar, não, mas amanhã você já vai estar com caixa positiva. Mas vamos ser realistas. A empresa, para sobreviver, precisa ter dinheiro em caixa. E para ter dinheiro em caixa, a gente precisa sentar a bunda na cadeira e analisar o que está acontecendo no negócio. Não adianta. Ter estratégia, né? Estratégia muitas vezes não é só olhar para a área de vendas, não é olhar só para a área financeira, não é olhar só para a parte operacional. O que eu posso fazer que de repente com outro tipo de matéria-prima para baratear um pouco mais meu custo? Tudo isso acontece de uma forma conjunta. É estratégia. Leva tempo, é uma coisa que a gente precisa parar para pensar, mas precisa ser feito, principalmente quando a gente fala em trazer lucratividade para o seu negócio. Mas com esse raciocínio, vai ter melhorias no seu caixa. Isso vai acontecer. Vai ter um ponto de retorno que você fala, tá, consegui pagar as minhas dívidas e agora eu consigo partir para outras etapas, né? Reserva de emergência, reserva de reinvestimento. Mas uma vez que você adquire esse conhecimento sobre a estrutura da sua empresa, a movimentação financeira dela, cada vez mais vai ficando mais fácil as tomadas de decisão mais para frente. Tudo tem que ter um começo. E o começo, perceba, né, nessas 3 perguntas que eu trouxe. O começo é ter organização financeira e conseguir mexer nessa estrutura, bem nessa estrutura de gastos, nesse registro de dados dentro do seu fluxo de caixa. Esse é o princípio de tudo, tá? Para daí a gente conseguir avançar com mais análises financeiras. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do Café com a Dani de hoje. Terça-feira que vem, às 8h27 da manhã, tem mais Café com a Dani com vocês. Tenham uma excelente terça-feira. Um beijão e até mais.